Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma Speaker Class. Esse nosso encontro semanal, toda quinta-feira a gente se encontra aqui no YouTube para uma aula. É um momento rápido, objetivo, enquanto você está aí almoçando, tendo aquela pausa no seu dia, para você entender um pouco mais sobre como a comunicação é a habilidade que você precisa desenvolver para alcançar os seus objetivos profissionais, pessoais. Eu gosto sempre de destacar que a comunicação ela não é só para a nossa vida profissional. Normalmente, quando eu ministro um treinamento, quando a gente sai de uma mentoria, o que eu ouço das pessoas é: Liliane, eu vou levar isso para a vida. E é esse o meu objetivo como mentor em comunicação, como jornalista, tenho a comunicação como raiz da minha formação. Então, eu fiz essa aula hoje, inclusive eu já vou adicionar aqui o tema da nossa aula, qual é o comunicador de sucesso não é o que você imagina. É isso mesmo. Essa é uma aula sobre quebra de paradigmas. É sobre uma nova mentalidade que a gente precisa desenvolver se nós queremos mudar a maneira como nos comunicamos daqui para frente. Então, eu vou chamar essa Speaker Class de hoje de uma aula preparatória, ok? Exatamente os primeiros passos que precisamos trilhar se queremos desenvolver a nossa comunicação. Acontece, pessoal, que muita gente chega até mim querendo falar melhor, falar com mais segurança, conseguir lidar com conversas difíceis. Liliane, tem uma conversa desafiadora, eu sinto que eu travo, eu sinto que eu me anulo. Ou então, quando eu me expresso, eu pareço arrogante, seca. Já aconteceu com vocês? Vão me contando aí. Se aconteceu com alguém, eu já quero até saber. Porque isso é um dos sinais de que a nossa comunicação ainda não está desenvolvida. E nós precisamos aprender a nos comunicar sim melhor, mas isso começa de uma comunicação mais consciente, ok? Gelane, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui comigo. Inclusive, pessoal, essa aula também está sendo transmitida aqui no Instagram e vai ficar só um pouquinho, porque essa aula acontece aqui no YouTube. Esse é o espaço da nossa Speaker Class. Então, se você está acompanhando por aqui, vem para o YouTube, o link está na bio. Não perca, esse é um assunto que vai fazer muita diferença aí no seu dia a dia. Bora lá começar então, pessoal? É o seguinte, eu sempre ensino para vocês que uma boa comunicação ela parte do quê? De ter um objetivo. Então, a cada speaker class, nós também temos os nossos objetivos. E qual é o objetivo de hoje? Já vou inserir aqui para gente, para nós começarmos essa aula. Qual é o nosso tema? O comunicador de sucesso não é o que você imagina. E qual é então o nosso objetivo com essa aula? O meu objetivo é deixar claro para você qual é o primeiro passo para você se comunicar com segurança. Quem me conhece, quem já é minha mentorada, quem já foi aluno meu em algum treinamento, sabe que eu trabalho com um tripé: autoconhecimento, técnica e prática. Eu acredito que nem tudo é técnica. Como assim, Liliane? Mas você não ensina oratória, você não fala sobre roteiros, técnicas de assertividade? Claro que falo, isso faz parte. Mas o meu objetivo na aula de hoje é, a partir dessa metodologia, esclarecer para você que não basta ter uma caixa de ferramentas para dizer que você é um bom, uma boa profissional, que você sabe bem expressar e contar para as pessoas sobre aquilo que você faz. É preciso ir além disso. E não sou eu que estou falando. Nessa aula de hoje, eu quero trabalhar a sua mentalidade para que você estabeleça comunicações daqui para frente mais conscientes. Mesmo que você não fale para uma grande plateia, que você não faça aquela palestra, grave um vídeo, que no seu dia a dia as pessoas notem algo diferente na sua comunicação. Tá fazendo sentido para vocês? Vão me contando aí. Combinado? E por onde que a gente começa? O que é que vem à sua mente quando você pensa em um comunicador de sucesso? Fique à vontade, se quiserem me contar. Quais são as características que vêm à sua mente quando fala, olha, fulano é um comunicador de sucesso, viu? Nossa, se destaca pela maneira como se comunica, pela forma como fala. Quais são aquelas características que vêm à nossa mente facilmente? Normalmente são: fala bem, tem uma voz bonita, se expressa com segurança, uma voz de locutor, é uma pessoa muito envolvente, carismática. Normalmente
sabe fazer uma apresentação objetiva, direta, não se prolonga demais, não cansa a plateia. São algumas das características que nós poderíamos citar, não é mesmo? Para falar de um comunicador e de uma comunicadora de sucesso. Acontece que vai além disso. Não basta ser bom tecnicamente, que foi o que eu comecei essa aula te contando sobre a minha metodologia. Hoje mesmo, essa aula está sendo gravada, né, transmitida ao vivo, vai ficar gravada para as minhas mentoradas, speakers, no dia 9 de dezembro. Hoje mesmo eu fiz uma publicação no meu Instagram sobre o poder da pausa. E lá eu conto que é muito mais desafiador treinar alguém que já se sente seguro para se comunicar do que alguém com travas na comunicação. Sabia disso? Quem de vocês tirou carteira de habilitação já sabendo dirigir? Normalmente, quando isso acontece, a gente não passa de primeira na prova. Já aconteceu com vocês? Comigo aconteceu. Eu passei de segunda na hora de tirar minha carteira de habilitação. E por que que existe essa dificuldade? É porque quando nós já sabemos fazer alguma coisa, antes daquilo nos ser ensinado, olha, a Djalane falou que ela também, acontece. Quando a gente aprende a dirigir, por exemplo, antes de passar pela autoescola, fazer os exames e passar pela prova que vai te habilitar ou não, o que ocorre? A gente cria vícios, porque nós aprendemos da nossa maneira. Então a gente foi até lá, começou a dirigir, viu que dava para dirigir numa boa. Quem foi mais corajoso até se aventurou a dirigir pelas ruas da cidade sem habilitação, viu que funcionava, que ficou seguro, nunca bateu o carro e falou: não, eu sei dirigir. Eu vou lá só fazer as aulas que me são exigidas para que eu faça o teste, passe a prova e seja habilitada. Ocorre que, quando nós chegamos nesse contexto da prova, nem sempre a gente encontra o que a gente esperava. Na autoescola, você já começa a se surpreender. O jeito que você passa a marcha, o jeito que você coloca o pé na embreagem, a maneira como você vai fazer a curva, você pega no volante, o instrutor chama a sua atenção. Aconteceu isso com vocês? E aí você fala, caramba, vou ter que mudar um monte de coisa que eu já sabia fazer, que dava certo, mas agora eu vou ter que aprender a fazer de um outro jeito. Com a nossa comunicação é da mesma maneira. A gente aprende a conversar ao longo da vida. Quem já tem facilidade se sente seguro. Liliana, eu já sou elogiada. As pessoas falam que eu não tenho problema com vergonha. Eu falo super bem em público. Se tiver que passar e falar em uma reunião, eu falo tranquilamente. Gravo um vídeo, mas eu sinto que eu preciso melhorar um pouco. Mas não sei no que melhorar. E aí, quando nós vamos trabalhar essa comunicação, a gente entende que não basta falar bem, que não basta ter a técnica. São necessárias outras habilidades. Por isso que nessa publicação eu cito uma das habilidades, que é uma técnica de comunicação, mas que eu só consigo aplicá-la se eu tiver uma consciência, que é a pausa, que é o silêncio. Eu falo tão bem, eu falo com tanta segurança que eu vou soltando as palavras, solto palavras ali. Não paro para pensar se essas palavras nessa sequência, nessa velocidade, se essa lógica de raciocínio que eu construí está fazendo sentido para quem escuta. E aí eu não paro para fazer uma pausa, para dar tempo para a pessoa refletir. Eu não faço uma pausa para perguntar: alguma dúvida até aqui? Ficou claro para vocês? Eu simplesmente falo, achando que está tudo certo, que nem quando eu dirijo lá, sem passar pela prova de habilitação. E quando chega na hora de validar os meus resultados, que traduzindo, são os resultados que a sua comunicação traz, você consegue vender? Você consegue ser ouvida? Você é notada no seu ambiente profissional? As suas ideias emplacam ou não? Este é o indicador se a gente está usando a nossa comunicação realmente ao nosso favor ou não. Faz sentido até aqui para vocês? Faço uma pausa aqui rapidinho, inclusive, para lembrar o pessoal que está aqui comigo no Instagram que essa aula está acontecendo no meu YouTube. Então, vai lá no link na bio, vem para cá, porque aqui a gente tem, inclusive, material sendo compartilhado na tela. Vem, que é aqui que a gente tem o ouro, não é? Bora lá, então, speakers. Por isso, pensando nessa lógica de achar que estamos prontos, de achar que é só técnica, mas nem sempre ser só isso, é que eu preparei essa aula. E aí eu trago para vocês as principais características dos comunicadores de sucesso. E essas características eu não tiro da minha mente, eu gosto sempre de citar os autores, eu gosto de valorizar as pessoas que realmente
são autoras das suas ideias. E essas 5 características, elas estão em um livro que eu adoro indicar como leitura para vocês, que é o livro Detone, que ele foi escrito a 8 mãos. São 4 autores, todos integrantes da SOAP, que é uma escola referência em comunicação aqui no Brasil. Eu tenho o privilégio de ser amiga virtual de um dos fundadores, o Eduardo, e eles escreveram esse livro que é riquíssimo, que aborda a comunicação justamente do ponto de vista que eu valorizo, que é a comunicação a partir da neurociência, a partir do estudo do comportamento humano, é a comunicação realmente como uma habilidade necessária para quem busca desenvolvimento humano, tanto o seu como das pessoas com quem você se comunica. E é interessante que esse livro, ele começa também não abordando as características técnicas, mas sim habilidades comportamentais. Os autores citam 5 principais características dos comunicadores de sucesso, que são essas, que aparecem aí na tela para vocês. Motivação, autoconsciência, gerenciamento de emoções, habilidades sociais e empatia. Alguém viu aí técnicas de objetividade? Ou alguém viu aí voz bonita? Ou alguém viu aí dicção? Peraí, gente, eu acho que esse slide tá errado. Será que ele tá errado? Não tá, não. Tá certinho. Olha que interessante. As principais características dos comunicadores de sucesso, elas não vêm numa caixa de ferramentas de oratória. Elas falam sobre pessoas. Elas falam sobre comportamentos, sobre gente. É sobre isso que elas se referem. Vejam como isso é poderoso. E nós aqui, quebrando a cabeça, gravamos um vídeo, não temos coragem de publicar, porque nós falamos, ai, minha voz tá horrorosa, como eu tô desarrumada. Não, Liliane, eu não tenho postura no vídeo. Você deixa de fazer por achar que as pessoas estão preocupadas com a sua técnica. Quando, na verdade, a sua técnica é aprimorada à medida que você entra em prática. Você precisa desenvolver outras habilidades antes da técnica para se expor. E é tão interessante porque isso explica. Porque é que algumas pessoas, mesmo sem técnica, elas se conectam tanto. E nós precisamos aprender isso. A técnica, ela é muito importante. Ela é o diferencial, ela é um plus. Mas de nada adianta você só ser bom tecnicamente se você não entender sobre gente. Você vai lá, vai falar, mas não vai se comunicar. Porque por não entender de gente, você se comunica sozinho. Você não se preocupa com a outra pessoa, não existe empatia. Você vai se cansar, vai fazer por obrigação, porque não existe motivação. Você vai até ter a técnica, mas a sua adrenalina ela vai ser tão alta, tão alta, tão alta. Você não gerencia suas emoções que você atropela as palavras. Seu discurso é lindo, você sabe o que dizer, você consegue construir uma linha de raciocínio clara, mas a sua adrenalina ela sobe tanto que esse entusiasmo exagerado atrapalha na conexão com as pessoas. Tá fazendo sentido para vocês? Por isso que hoje eu quero conversar sobre cada uma dessas características para te mostrar como é que elas vão te ajudar a preparar esse solo, que é a nossa comunicação, para que você esteja preparado, preparada para receber as técnicas. Porque sim, nós falaremos de técnicas ao longo das nossas speaker classes. Preparados? Eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte. Para que a gente introduza a oratória, por exemplo, as técnicas, é como se a gente estivesse preparando uma terra para um plantio. Para que uma semente germine, é preciso que ela encontre uma terra fértil, um solo fértil. E esse solo, ele pode ser fértil por alguns motivos. Se tiver alguém aqui da área, inclusive, me ajude, participe comigo, combinado? Pessoal do Instagram, vou encerrar em 3 minutinhos aqui para vocês. Eu vou ficar só no YouTube, viu? Então venham para cá para aprender mais sobre o comunicador de sucesso. Não é o que vocês imaginam, ok? Então, pessoal, a terra fértil, ela pode ser fértil por condições naturais, ser um solo mais apto ao plantio, mais preparado, o que é natural, ou então ela pode ser uma terra preparada, que nós contratamos profissionais, nós trazemos eles para cá, eles estudam essa terra e eles fazem um tratamento. Vão cuidando, trabalhando materiais, substratos. Não é assim que funciona? Oi, Jô, seja bem-vinda! E assim a gente faz o preparo dessa terra.
Eu me mudei agora para casa e eu fico vendo isso. A gente quer colocar uma plantinha no jardim e nem toda planta pega, porque vem formiga, vem os bichinhos aqui da região. Então, vem o jardineiro, ele coloca um substrato, ele coloca um remedinho, ele vai preparando aquela terra para que o que eu plantar possa florescer, possa frutificar, possa germinar. Assim também é com a nossa comunicação. Então, antes de nós virmos com as técnicas, vamos preparar essa terra fértil que somos nós? Talvez você já seja um solo fértil por natureza, você já tem as condições naturais, mas com o tempo você não alimentou essa terra, você não praticou, ou seja, você não irrigou, você não cuidou para que essa terra estivesse preparada e ela ressecou. Você deixou que as pessoas falassem que você deveria ficar calada e você acreditou nisso e se calou. E hoje, quando você precisa falar sobre o seu trabalho, dar suas ideias aí na equipe onde você trabalha, vender o seu produto, você se sente despreparada. Você fala: não, eu não estou pronta para isso, eu não sei nem por onde começar. Então, vamos começar por essa aula hoje, ok? Então, vem cá comigo que eu vou te apresentar essas características necessárias para preparar o solo que somos nós. Eu já te contei que são 5 principais características dos comunicadores de sucesso: a motivação, a autoconsciência, o gerenciamento das emoções, as habilidades sociais e a empatia. Então, bora falar sobre cada uma delas? Preparadas? Vamos lá. Primeira delas, gente, a motivação. E essa motivação é importante destacar que não é aquela motivação da autoajuda, sabe? Do entusiasmo. Vou lá, vou fazer uma palestra motivacional. Então, vou lançar frases de impacto, as pessoas ficarão empolgadas, mas amanhã, quando elas se depararem com a vida real, elas vão desanimar. Não é sobre isso. Motivação é um motivo que leva a uma ação. Qual é o seu motivo? Lembra que quando eu comecei a Speaker Class de hoje, eu disse para você que eu tinha um objetivo com essa aula? Nós não estamos aqui nesse horário, ao vivo, você que vai assistir depois a gravação, tirando esse tempo para investir em você à toa. Se você está aqui é porque você tem um objetivo. E eu, como comunicadora, também preciso ter um. Não é muito mais gostosinho a gente não precisar fazer aquilo? Por exemplo, agora, eu gravo essa aula sempre meio-dia e 12. Estar almoçando tranquilamente, estar fazendo outras coisas, não é mais gostosinho? É, mas eu tenho um motivo. E é esse motivo que me traz até aqui para falar com você sobre o poder da comunicação para sua carreira, para você crescer. Então, a primeira coisa, anote aí, um comunicador de sucesso, ele tem um motivo claro. O motivo geral dele entender por que é que eu preciso aparecer, por que é que eu preciso ter voz, por que é que eu preciso ser ouvido, por que é que numa reunião de trabalho eu preciso dar mais ideias e não só ficar calada anotando tudo que me dizem. Por que é que quando eu discordo de alguma coisa eu preciso aprender a me expressar e a dizer que eu não concordo. Sem ser rude, sem ser grosso, mas entender que um bom comunicador ele também sabe a hora de dizer não. Isso é sobre motivação. Isso sim é ter um motivo. Só que nós ignoramos. Lembra? A gente vai direto para a técnica. E aí a técnica ela te desafia, ela faz você fazer algo que você não está acostumado a fazer. Nosso cérebro maravilhoso, poupador de energia, ele diz: não, não mexe com isso não. A gente já está fazendo tudo certinho, a gente já aprendeu a fazer algumas atividades e a gente está seguro fazendo isso. Então, para que você vai aprender uma atividade nova, ter uma atitude nova, para se desgastar, para sentir medo, para se sentir desafiado e correr o risco de dar errado? Então, o cérebro ele quer que você poupe energia. Mas quando você tem um motivo, você chama a racionalidade. Você fala: peraí, cérebro, não é por aí não. Porque se eu aprender a me comunicar com mais segurança, se eu for lá às 12h12 fazer aquela speaker class, vão ter pessoas que precisam ouvir aquela aula aquele dia. Vão ter pessoas que têm uma ideia maravilhosa, um potencial gigantesco, mas que têm se calado diante das críticas que elas recebem. Têm acreditado que elas perderam o time, que elas já passaram do tempo de se comunicar. Tem gente que é assim, fala: Liliane, já tá tarde demais para mim. Eu já tive a oportunidade e não fiz, agora, ó, tarde demais. E eu tô aqui para te dizer que não. Se você tem um motivo, não é tarde. Mas tem esse motivo claro. Tanto o seu motivo geral, do porquê me comunicar, como o motivo para cada conversa, para cada ação, para cada speaker class, para cada venda, para cada atendimento, para cada reunião.
Ok até aqui? Qualquer dúvida, me acionem que eu respondo, ok? E eu vou encerrar agora a aula para quem está aqui no Instagram. Vem comigo para o YouTube. O link está na bio, viu, gente? Aula completa aqui. Beijo. Prontinho. Agora é com vocês. Né? Palco exclusivo. Aqui que a gente tem todo o nosso material. Segunda característica dos comunicadores de sucesso: a autoconsciência. A autoconsciência fala de você se conhecer. Vocês já devem ter me ouvido falar. Só se comunica bem quem se conhece. E eu acredito nisso piamente, gente, porque isso mudou o meu jogo na minha carreira. Isso mudou tanto o meu jogo que foi o que me fez me sentir segura para abandonar uma carreira que eu amava, que era a minha carreira dos sonhos, e vir para outra carreira que eu estou construindo, que é a minha empresa, o meu negócio e educação através da comunicação. Entendem o poder de você se conhecer? Porque quando nós nos conhecemos, a gente conhece dois caminhos. A gente conhece, primeiramente, o que é que nos desestabiliza. Não é só coisinha gostosa, não, viu, gente? Eu sei o que me deixa nervosa, eu sei o que faz eu perder o rumo. Quando eu tô com uma linha de raciocínio muito clara, hoje eu consigo identificar o que é que me distrai, o que é que tira o meu foco. Eu consigo identificar o que é que me deixa nervosa. Ou vocês acham que eu fico super tranquila? Fazer essa speaker class aqui maravilhosa, plena. Vocês acham? Não, a gente também tem a nossa ansiedade e que é natural, significa que somos humanos e que temos emoções. Tá tudo ok. Tudo bem? Acontece que você saber o que pode dar errado não é para te desestabilizar, te dar medo e te travar. É para você ter atitudes a respeito disso. Eu gosto sempre de falar, muitas pessoas travam diante do que pode dar errado. Eu crio estratégias para consertar o que pode dar errado. Então, se eu vou ministrar um treinamento, eu levo um computador, eu levo o arquivo da minha aula, salvo no computador, eu levo ele salvo no Canva, que é onde eu fiz, eu levo ele no e-mail, anexado no e-mail. Então, eu crio condições para que, se imprevistos acontecerem, eles não vão ser suficientes para atrapalhar a minha apresentação. Tô numa live? Eu penso, vou usar o Wi-Fi. Se a Wi-Fi falhar, eu uso 4G. O celular tá carregado? Deixa o celular carregado. Você vai entrar numa live sem bateria suficiente para correr o risco de ter que plugar um carregador na hora e não ter uma tomada perto, uma tomada que deixa o celular na posição que você precisa. Crie condições. Então, a autoconsciência, ela fala disso. Eliane, eu sei que eu sou mais extrovertida. Então, utilize o humor, utilize a espontaneidade na sua comunicação. Ou não, eu sei que eu sou mais introvertida. Então, que tipo de argumentos, quando você se comunica, você percebe que te conectam mais às pessoas? Liliane, eu sou introvertida, mas eu tenho uma facilidade muito grande em conseguir conectar com as pessoas através de assuntos comuns do dia a dia. Então, eu tenho a facilidade de perceber do que a pessoa gosta e falar sobre isso. É o rapport, né? A gente cria uma conexão com muita facilidade. Ótimo, então explore isso. Não vá por outro lado. É a história dos Reels na internet. Muita gente acha que por causa dos Reels, todo mundo tem que fazer dancinha. Não necessariamente. Descubra a sua maneira de se expressar através da ferramenta. Então, a autoconsciência, ela te ajuda a entender o que te desestabiliza e, por outro lado, ela também te ajuda a entender quais são as suas forças, que é esse exemplo que eu acabei de citar. Você consegue perceber que frentes da sua comunicação você vai explorar mais. E é isso que te deixa segura. Você tem um motivo e você se conhece. Por que não utilizar disso então? Você começa a entender que você pode começar com as ferramentas que você já tem. E aí sim vem a terceira característica dos comunicadores de sucesso, que é o gerenciamento das emoções. Porque eu me conhecendo, eu consigo entender quais são as emoções que me ajudam e quais me atrapalham. Muitas pessoas chegam até mim e dizem assim: Liliane, tenho medo de falar em público. E eu falo, ok. Medo de falar em público. Por quê? Uai, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de passar vergonha, medo de falarem de mim. Ok, então você tem medo de falhar em público. E por que é que você tem medo de falhar em público? Nós vamos questionando até chegar à raiz dessa emoção. Alguma coisa que aconteceu no seu passado, alguém que falava para você ficar calada, não se expor, e aquilo de alguma maneira gerou uma falsa verdade na sua mente sobre se expressar.
Você sente que quando se expressa, você se coloca como à beira de um precipício. Você só descobre isso se você se conhecer. E aí a gente começa a trabalhar o gerenciamento. O gerenciamento é a próxima etapa daquela autoconsciência. Aprender sobre respiração. Sabia que quando a gente vai se apresentar, eu preciso fazer essas pausas na minha fala, inclusive para retomar o meu fôlego? Retomo o fôlego, retomo a minha fala. Isso também me ajuda a transmitir mais segurança. Se eu começo a falar rápido demais, sem fazer nenhuma pausa, o meu ar vai acabando, eu vou ficando ansiosa e eu te deixo ansiosa aí do outro lado. A não ser que essa seja uma estratégia na minha apresentação. Eu vou construindo uma jornada enquanto eu exponho as minhas ideias e eu quero chegar em um ápice. Então eu acelero a minha fala para você entender que o momento é agora. E aí eu paro e volto para uma velocidade mais tranquila para que você retome essa velocidade que eu quero, volte a me acompanhar e não fique afobada. Porque se eu faço toda a minha apresentação em velocidade nível 140 km por hora, você não vai conseguir me acompanhar. Você vai se sentir ansioso, ansiosa, vai ficar aflito. Essa mensagem vai te deixar mais desesperado do que entusiasmado a fazer alguma coisa. Então, gerenciar as emoções, tanto as minhas, como gerenciar as emoções de quem me ouve, contribuir, né, para que você consiga gerenciar as suas emoções através das nuances que trago na minha apresentação, do conteúdo, do meu objetivo com essa fala. Por exemplo, nessa aula, eu não quero que você saia daqui assustado, pelo contrário, eu quero que você saia daqui acreditando que já tem ferramentas importantes para começar. E que elas já são suas, já estão aí. Basta que você olhe para elas com mais carinho. Então, eu não quero que você saia daqui, meu Deus, tenho que fazer algo agora. O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Não. É sobre consciência. Por isso eu preciso ser tranquila, mas eu preciso ter energia para te motivar a agir, a tomar uma decisão. Por isso que o gerenciamento das emoções também é uma característica dos comunicadores de sucesso. A próxima característica são as habilidades sociais. Eu tenho até uma frase do Simon Sinek que eu trouxe para encerrar a Speaker Class de hoje. Vocês vão ver que tem tudo a ver com essa característica aí. Falar de habilidades sociais nada mais é do que habilidades que nos conectam com pessoas. Habilidades que nos ajudam nos relacionamentos. É falar de gente. Resumo. Comunicadores de sucesso, eles se importam com pessoas. Comunicadores de sucesso, eles não estão só preocupados com palco. Porque sim, se preocupar com palco não é um problema. Talvez te ensinaram isso, que pessoas que gostam de aparecer, pessoas que gostam de se expor são metidas, são soberbas. Nada disso. Se você tem como valor o reconhecimento, por exemplo, eu adoro um palco, fico nervosa pra caramba, mas sei gerenciar as minhas emoções porque eu adoro ter o meu trabalho reconhecido. Então, adoro estar aqui com vocês nessa aula, adoro participar de lives, adoro ser convidada para palestras, para treinamentos. Eu gosto do palco. Mas por quê? A minha preocupação não é exclusivamente em ser reconhecida. Eu quero ser reconhecida através do seu resultado. Para mim, a maior prova de legado que eu deixo é quando você aplica algo que eu falei e alcança um objetivo que tinha, mas que antes não sabia como fazer isso. Portanto, comunicadores de sucesso, eles se importam com pessoas. E se importando com as pessoas, eles estudam comportamento humano. Portanto, eles são capazes de criar conexão, porque comunicar é falar e ser compreendido. Lembram disso? Portanto, eles falam e são compreendidos porque eles se preocupam. Quem é o público que vai me escutar? Qual é o interesse desse público? Será que esse público é mais jovem, mais velho? Tudo isso impacta na maneira como você vai construir a sua comunicação. Se você, por exemplo, aqui uma palestra que eu fiz. Recentemente eu fiz uma palestra para um público universitário. E depois eu fiz uma palestra para um público de uma cooperativa financeira. Vejam a diferença desses dois públicos. Em um, eu trouxe o exemplo do metaverso, novo nome, né, da empresa do Facebook. E eu expliquei o que era o metaverso, trouxe isso explicando a postura do Mark Zuckerberg numa posição de influência, porque a questão do metaverso ela já está colocada aí. É algo que nós veremos daqui a alguns anos, presente de uma maneira mais forte na nossa tecnologia. Então, nós teremos reuniões por
como se fala, gente, realidade aumentada, né? Realidade virtual. Então, pensem vocês, a gente fazendo uma speaker class, todos juntos numa mesma sala, vocês me vendo, eu vendo vocês, só que nós não estamos no mesmo lugar. A ideia do metaverso é essa. E o Mark Zuckerberg, quando ele lança isso no mercado, inclusive assumindo uma postura enquanto organização, enquanto empresa, o que ele está dizendo, na verdade, é eu, como influenciador, pioneiro, digo a vocês, estou nessa. Ele fazendo isso, outros vêm. É como se ele abrisse as portas, porque ele sozinho não é capaz de trazer toda essa tecnologia para o mercado. Porque é algo muito caro, é algo que precisa de muito estudo, muita pesquisa. Então, também foi uma jogada de influência. Isso é comunicação. E eu trago esse exemplo na palestra para universitários, que estão presentes nas redes sociais, que acompanham as novidades em tecnologia. Isso faz muito mais sentido para eles do que se eu trouxer numa palestra para cooperativa financeira que tem outro público, outra faixa etária. Faz sentido para vocês? Então, o comunicador de sucesso, ele usa as suas habilidades sociais para aumentar as suas chances de ser compreendido, porque ele se preocupa com as pessoas. Ele não se preocupa só com ele, mas ele se preocupa principalmente em fazer-se compreendido. E a próxima e última característica que o livro Detone traz como as 5 principais características dos comunicadores de sucesso é a empatia. Ô palavrinha que anda famosa. E a gente precisa ter um cuidado muito grande para entender o que é a empatia, para não cair no modismo. Usar a palavra só porque ela tem sido usada aí no mercado, muitas pessoas falando sobre ela, mas afinal, o que é a empatia? Sobre o que eu falo quando eu digo um comunicador, ele precisa ser empático. E a empatia, ela está conectada às habilidades sociais. Por que ela sai? Ela poderia, inclusive, estar, viu, ali dentro das habilidades sociais. Mas por que é que a gente retira ela dessa caixinha? Porque a empatia, ela é uma habilidade social fundamental para que a comunicação aconteça. Empatia é entender que o outro é o outro. Não é só colocar-se no lugar dele. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, já não sou eu mais, eu sou o outro. Então, já não faz sentido. Não consigo ver com os olhos dele. Mas quando eu entendo que ele é o outro, o simples fato de reconhecer que a Dilane, que a Jo, você que está aí me acompanhando nessa speaker class, você é diferente de mim, isso já me torna mais maleável. Isso já me mostra que eu não sou a dona da verdade. Isso já me prova que tudo que eu vivi e aprendi ao longo da minha vida não é o suficiente para eu dizer que eu estou certa. Que eu sempre posso aprender com uma visão diferente, com alguém que teve uma jornada de vida diferente. E isso traz para a minha comunicação uma humildade. A empatia, ela está muito ligada à técnica, à habilidade de ouvir enquanto você se comunica. Você ouve as pessoas? Ou será que você quer mais falar? Será que você já sofreu tanto que agora você quer falar? Você quer vender? Você quer crescer na sua empresa? Você quer ser promovido? Tá. Mas você ouve? Se você busca uma promoção, você consegue perceber as pessoas no seu ambiente de trabalho para entender que tipo de profissional elas buscam para esse cargo ao qual você deseja chegar? Então, a empatia fala sobre isso, sobre eu ouvir o outro sem julgamento. Sobre eu ouvir o outro, entender qual é o ponto de vista dele. Será que eu posso aprender com esse ponto de vista? E os comunicadores de sucesso, eles têm essa habilidade. É por isso, pessoal, que esses 5 elementos formam esse conjunto que a gente vê aí de características dos comunicadores de sucesso: motivação, autoconsciência, gerenciamento das emoções, habilidades sociais e empatia. Mas para mim, Liliane, jornalista, mentora em comunicação, que tenho atuado desde 2017, treinando pessoas nessa área, desde 2020 como mentora, eu acredito que não para por aí. Eu acrescentei mais 3 características nessa lista e que eu quero finalizar a nossa aula de hoje apresentando essas 3 características para vocês. Que são... Opa, pulei demais. Volta. E o que mais? Um comunicador de sucesso, ele se preocupa com a experiência do interlocutor. Quem é o interlocutor, Liliane? Que nome difícil é esse?
Interlocutor nada mais é do que aquela pessoa com quem a gente se comunica. É porque alguns esquemas que explicam o processo de comunicação, ele era tratado apenas como um receptor. Mas se a comunicação ela acontece quando eu falo e sou compreendida, e eu só sei se sou compreendida se o outro me dá um feedback, ou seja, ele me dá um sinal de que entendeu, logo ele não é só um receptor, ele também é ativo nessa comunicação, é um agente. Faz sentido para vocês? Portanto, eu coloco ele como um interlocutor. A mensagem passa por ele e volta de alguma maneira para mim. Inter, ok? Então fala sobre isso. Então, o comunicador de sucesso, ele se preocupa com a experiência do interlocutor. Vocês que estão aqui comigo hoje, eu não quero só dar uma aula para vocês. Você que está me assistindo a gravação dessa aula, eu não quero só te entregar um conteúdo. Por isso que eu preparo um slide, eu preparo um momento, eu penso em um horário que eu acredito que você vai poder ficar comigo e assistir essa aula com calma. Talvez o momento do seu dia, você que trabalha aí no corporativo, o momento de pausa que você tem é o seu almoço. Porque à noite você chega em casa, você quer descansar, quer ter tempo com seus filhos, quer assistir TV, uma Netflix que seja, ler um livro. Mas então eu penso em você e eu quero criar uma experiência melhor. Eu tenho, por exemplo, um grupo de avisos no WhatsApp, para quem não está participando, sempre no link da minha bio tem um acesso. Lá eu sempre te aviso quando tem speaker class. Para quê? Para que você não perca nada, porque eu sei que a sua vida é corrida. Então a gente pensa na experiência. E se eu te mostrar que preocupo com você, naturalmente eu ativo um gatilho de persuasão chamado reciprocidade, que é como se você dissesse assim: caramba, a Liliane se preocupa comigo, eu quero retribuir de alguma maneira. É sobre isso. Então, preocupe-se com a experiência das pessoas com quem você fala. Fale a língua delas. Comente sobre assuntos que as interessem. Conecte com temas que fazem sentido para o universo delas. Então, quando eu quero te explicar que se comunicar da maneira que você se comunica pode não ser suficiente, que é preciso aprender novas habilidades, eu trago o exemplo da habilitação, porque vocês já passaram por isso. Entendem? Então, traga sinais, experiências, ambientes, assuntos que façam sentido para quem te escuta. Terceira coisa, segunda, né, gente? Estou pulando aqui. Adaptabilidade. Seja adaptável. Adapte-se a novas tecnologias, adapte-se aos novos ambientes de trabalho, adapte-se a condições diferentes de comunicação. Liliane, agora eu tenho que me comunicar só por WhatsApp com os meus clientes, isso está me deixando muito desconfortável. Então, aprenda mais sobre essa ferramenta. O bom comunicador, ele é flexível. E esse momento que nós vivemos no mundo de pandemia veio para nos ensinar isso, a importância de sermos adaptáveis. E como é que eu aprendo a me adaptar, Liliane? Estabelecendo um estilo de vida que eu chamo de lifelong learning, que é uma vida de aprendizado. A gente nunca para de aprender. Não se canse de estudar, não se canse de fazer novas leituras, de estar perto de pessoas que têm algo de diferente a te oferecer, participar de grupos onde você possa se desenvolver e crescer. Lifelong learning é um estilo de vida. E quando você está sempre ali em busca de algo novo, você está inclusive aberta a novas possibilidades, a ser adaptável. É sobre isso. Por isso que eu acrescento essas três características também como principais características dos comunicadores de sucesso. Viram aí? Temos 8 características e reparem, nenhuma delas é sobre oratória, nenhuma delas é sobre gravação de vídeos, nenhuma delas é sobre ser um palestrante de sucesso, fazer um roteiro. Não. Prepare o seu solo fértil. Você vai frutificar. Prepare-se como uma terra pronta para o plantio. Quando a técnica chegar, você já terá esses comportamentos necessários para que o seu potencial brilhe, para que a sua competência seja percebida em qualquer fala, em qualquer texto, em qualquer expressão de comunicação que você tenha. É sobre isso, gente. Comunicação é poder. Quem se comunica bem se destaca, mas prepare o seu terreno, prepare o seu solo. Assim você se sentirá mais seguro, porque quando você utilizar a técnica, o nervosismo ainda estará presente. Quando você utilizar a técnica, a adrenalina, sim. A pessoa diferente de você vai estar lá. Não basta saber o que dizer, é preciso saber como dizer e para quem eu digo. Portanto, desenvolvam essas habilidades primeiro. Depois, preocupe-se com a técnica.
Eu vou ensinar a técnica para vocês, a gente vai falar sobre isso, mas eu gostaria muito que vocês se preparassem para tudo que vem pela frente. Pessoas fortes, elas estão preparadas para grandes momentos de desafios. É sobre isso. O Peter Drucker, que é um guru aí da comunicação moderna, né? Pai da administração moderna, perdão. Ele tem uma frase que diz assim: as pessoas elas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas demitidas pelos seus comportamentos. Quer dizer que as pessoas são contratadas por currículos, mas são os comportamentos delas ali no dia a dia que as fazem perder os seus empregos. E isso, inclusive, já está mudando. Fez sentido por muito tempo, mas já tem mudado também. Porque as empresas, essa semana mesmo, eu recebi uma matéria, uma pessoa me mandou por direct, posso até compartilhar depois com vocês, eu acho que foi na Forbes, inclusive, falando sobre o currículo vídeo. Que os RHs estão interessados que as pessoas se apresentem por vídeos, porque eles não querem saber só das suas competências técnicas. Eles querem saber quem são essas pessoas, de onde elas vieram, quais são suas histórias de vida e o que elas buscam profissionalmente. Quando eu busco uma vaga, que tipo de profissional eu quero ser e por que aquela empresa? Porque eu quero fazer parte desse grupo e não de outro. Vejam, os comportamentos já estão sendo analisados para inserção no mercado. E não só como moeda quando você será demitido, por exemplo, quando você deixa de fazer parte do grupo ou quando você vai ser promovido. Então, isso é muito importante para a gente se atentar, viu, pessoal? E aí, olha só, finalizando aqui com vocês, a frase que eu prometi: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa frase é do Simon Sinek e ela tem tudo a ver com a nossa Speaker Class de hoje. Quer ser um comunicador, uma comunicadora de sucesso? Aprenda sobre pessoas. Importe-se com gente. Desenvolva os seus comportamentos. Seja adaptável. Seja uma pessoa que ouve sem julgamentos. Seja uma pessoa que constrói comunicações muito mais focado no outro do que em você. Você será reconhecido pelo quanto a sua mensagem traz transformação para quem te ouve. Liliane, mas eu estou falando de uma simples conversa no meu dia a dia no trabalho. Pois é, as suas ideias agregam. Você é uma pessoa reconhecida por trazer sempre boas soluções para o grupo ou não? Você é aquele que só critica, que só julga, que só fala, isso não vai funcionar, a gente já tentou isso outra vez. Pensem sobre isso. Comunicação é sobre gente, é sobre comportamento, é sobre pessoas. É por isso que eu trouxe essa frase do Simon Sinek hoje para encerrar a nossa Speaker Class. O meu desejo é que você entenda que se você for alguém interessado em relacionamentos, disposto a aprender sobre o outro e sobre você também, sobre como ser melhor, com certeza a sua comunicação ela trará muito mais impacto para quem te escuta, para quem te lê, para quem aprende e compra com você. Porque mesmo que você não ensine nada, como eu faço aqui hoje, você é um professor. Você ensina uma pessoa sobre os benefícios do seu produto, você convence o seu líder sobre os benefícios da sua ideia. Todos nós estamos ensinando pessoas sobre o quanto as nossas ideias merecem ser ouvidas. E assim eu encerro a nossa Speaker Class de hoje. Me contem o que vocês acharam dessa experiência. Me contem o quanto vocês já têm preparado esse solo para que ele seja fértil e para que as técnicas venham como sementes e germinem. Eu quero ver flores, eu quero ver frutos, porque esse é o poder de uma comunicação com objetivo. E eu espero que eu tenha alcançado, né, o objetivo da nossa aula, que era mudar a nossa mentalidade sobre, afinal, por onde começa a preparação de um comunicador de sucesso. E a preparação de um comunicador de sucesso, ela começa por isso. E eu não falo de um lugar de achismo, eu falo do lugar de uma mentora que treina pessoas para se comunicarem com mais segurança. E quem eu treino dessa maneira, é por aí que eu começo. Pessoal, um beijo para vocês, obrigada pela companhia. Lembrando que toda semana, nesse mesmo horário, a gente tem Speaker Class. E para você que está acompanhando a gravação, me conta o que você achou dessa aula. Tchau, tchau, gente!